pessoal, tudo bem? Tema muito importante hoje. Essa aula tem título A Questão Indígena durante a República, com recorte ao enfoque entre os anos de 1889, o início da República, e 1964, quando teve o golpe militar. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos indígenas e como ela foi tratada no período republicano. Então a gente vai começar destacando que a questão indígena ela teve uma ausência dessa primeira Constituição da República, ou seja, assim que começa esse regime republicano, um regime de presidente, a questão indígena ela continua sendo tratada mais ou menos da mesma forma que era no período do Império, com a ideia de assimilação, ou seja, que os indígenas deveriam ser incorporados às ações do Estado brasileiro sem ter seus direitos devidamente atendidos. O que não é de se espantar, porque nessa época, no início da República, a gente tinha um domínio de militares e da cafeicultura, só a elite, que tinha um afastamento muito grande da questão dos indígenas. Então, faz sentido que tenha sido dessa forma, embora a gente possa questionar e achar que isso foi inadequado hoje em dia. Alguns anos mais tarde, na década de 10, o que foi criado foi a chamada Comissão Rondon. A Comissão Rondon foi um órgão do governo brasileiro que tinha a intenção de explorar as terras mais ao interior do país. Aqui tem um mapa que destaca algumas das terras indígenas, Então a área do interior era de interesse do governo federal. Mas note, o objetivo não era garantir às populações indígenas uma condição melhor de vida, não era isso. O objetivo inicial da Comissão Rondon foi mapear algumas dessas aldeias para garantir a instalação de linhas de telégrafos, ou seja, para garantir a comunicação urbana, que vinha lá da cidade. Então, essa comissão ela foi criada e anos mais tarde também foi criado o chamado Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, por um grupo próximo a que tinha feito a Comissão Rondon. Esse SPI ele tem dois lados, vamos assim dizer. Se por um lado positivo representou um esforço de mapear, de entender melhor a pluralidade étnica dentro das populações indígenas, se tinha teoricamente um intuito de proteção, de maior atendimento dos direitos dessas pessoas, tinha um lado negativo, porque isso era feito pela ótica do homem branco da cidade, vamos dizer assim. A leitura oficial do governo naquele momento era de que aquelas áreas elas precisavam ser incorporadas ao progresso, numa visão ainda muito positivista, que era comum nas Forças Armadas. O positivismo era aquele pensamento que achava que o Brasil tinha que ter um governo autoritário, forte e que industrializasse o país. Então, muito por conta dessa visão ainda, o SPI foi criado. Então, tinha esses dois lados. Por um lado, era um avanço de conhecimento, por outro lado, a ótica da assimilação e de levar o progresso era a principal. Com isso, eu vou lançar um questionamento para você. Será que essa é a melhor maneira de tratar dos direitos das populações indígenas? O indígena ele deve ser civilizado? A gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras e com essas ideias, porque elas são muito perigosas. Quando a gente diz que determinado grupo tem que ser civilizado, você está passando a seguinte ideia, que eles são bárbaros, que eles não têm costumes, não têm civilizações, e que a maneira correta é a sua. Pois era essa um pouco a forma que o Estado brasileiro se relacionava com os indígenas. Só que a gente tem que denunciar essa ideia, gente. Por quê? Não existe, em lugar nenhum está escrito que a maneira capitalista de civilização, a maneira europeia, é a correta. O que existe é que a gente convive nesse planeta e temos noções diferentes e temos culturas diferentes. Quando a gente incorpora essa ideia de que o indígena precisa ser civilizado, a gente está sendo eurocêntrico, a gente está com o olho do colonizador. A gente está dizendo que a civilização capitalista, europeia, é a correta. E isso é muito problemático. Espero que vocês percebam a dimensão dessa ideia. E reparar também que as elites que controlavam a República até então, elas compactuavam com essa ideia, elas pensavam dessa forma. Isso fez com que, na prática, as populações indígenas sofressem com a exclusão das principais decisões políticas durante esse período da República. Isso era basicamente decidido
pelas elites urbanas, né? A política brasileira de todo esse período. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, esse movimento ele foi mais ou menos mantido, com destaque aqui para a chamada Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste foi um movimento oficial do Estado Novo, no sentido, de novo, da interiorização do país. Durante o Estado Novo, existia uma agência de propaganda do governo, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Esse DIP, ele fazia o papel de censura na imprensa e no jornalismo, né, de uma forma geral, mas ele também fazia um papel de propaganda do governo. E há alguns filmes do DIP, alguns programas de rádio produzidos pelo DIP, que mostravam o presidente Getúlio Vargas visitando áreas de populações indígenas, etc. Só que a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente vai com um olhar, a gente tem sempre que questionar as fontes, os documentos históricos, né? Esse é o papel do historiador. Se a gente olha esses filmezinhos do DIP ou esses programas de rádio, esses documentos, você pode se olhar rápido, você pode ter a sensação de que esse presidente está de fato se confraternizando com essas populações, né? Está trazendo essas populações para a integração nacional, como se dizia. Só que, de novo, a gente tem que desconfiar um pouco disso. Por quê? A propaganda oficial do Getúlio Vargas tinha interesse em mostrar um presidente que incluía os indígenas. Só que, na prática, isso era bem mais complicado, porque a inclusão dos indígenas na nacionalidade brasileira era feita desde que eles não questionassem a orientação do Getúlio Vargas, que era muito naquele sentido ainda de levar ao progresso, de levar a estrutura da cidade para as áreas e para as terras indígenas, né? Então, em certo sentido, o Estado Novo ele não representou uma mudança. A gente tem que tomar muito cuidado com esse instrumento que era, na verdade, de propaganda. Getúlio Vargas investiu pesado na construção de uma identidade nacional, na época que ele governou o Brasil, onde uma das ideias era das três raças, a ideia de que o Brasil teria surgido dos negros, dos brancos e dos indígenas, e que teria sido uma mistura que deu certo. Essa ideia, que é muito forte no Brasil até hoje ainda, ela não corresponde ao que a história nos mostra, né? A gente tem muitos exemplos de conflitos étnicos e de violência racial. No entanto, lá a propaganda do Estado Novo, a propaganda do Getúlio, que ainda ecoa muito quando se discute questão indígena, ela tem que ser destacada, mas com esse cuidado do olhar do historiador de fazer a crítica do que esse regime queria, né? Outro aspecto importante da questão indígena durante a República, nesse período que a gente destacou, foi em 1961, com a criação do Parque Nacional do Xingu pelo presidente Jânio Quadros. O Parque Nacional do Xingu é uma grande e importante reserva indígena que existe no Brasil até hoje e, de fato, foi um movimento importante no sentido da preservação desse território das populações indígenas. Novamente, a gente sempre tem que, em história, olhar desconfiando, né? Isso não significava que essa perspectiva civilizadora, digamos assim, tinha sido completamente superada. Apenas que já existiam iniciativas oficiais no sentido de garantir os direitos dos indígenas à terra. Ainda assim, até hoje, as reservas indígenas, por vezes, são questionadas, né, por grupos econômicos que têm interesse em utilizar essas áreas, por exemplo, para a agricultura. E a gente tem que sempre estar de olho nesse debate para que não tenha grupos étnicos prejudicados, né? Tem que lembrar que a colonização já foi um processo bastante violento. Depois desse período que a gente está tratando aqui, em 64, a ditadura militar ela retomou um processo de bastante violência contra os indígenas, tendo várias denúncias de extermínio. Foi um período bastante complicado. Somente em 1988, com a volta da democracia e uma nova Constituição, que é a Constituição que vale no Brasil até hoje, os direitos dos indígenas são afirmados de uma maneira mais incisiva, ou seja, de uma maneira mais forte, né? Mesmo assim, eles estão constantemente sob ameaça, especialmente de grupos econômicos e de latifundiários, interessados nas terras e nas riquezas minerais das reservas indígenas. O que a gente tem que pensar é se esse movimento econômico de avanço capitalista sobre áreas de terras indígenas é justo, né?
Lembrando que todo esse processo de colonização aconteceu numa terra que era originalmente deles. Eu acho que vale essa reflexão para a gente. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.